Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar uma nova edição do programa A Palavra do Presidente. Hoje nós vamos fazer uma espécie de retrospectiva com o chefe do Poder Legislativo, o vereador João Brandão, da condução dele à frente da Câmara Municipal no biênio 2021-2022. Presidente, antes da gente iniciar, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Seja muito bem-vindo a mais esta edição da Palavra do Presidente, viu? Bom, Ângela, eu que agradeço, né, e vou pedir aí para o espectador que nos acompanhe, pode ser que seja uma entrevista um pouco mais longa, é a derradeira, né, e nós temos bastantes explicações para fazer. Então eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência, você que tiver interesse de assistir a nossa entrevista, assista até o fim. Bom, presidente, eu quero começar esta edição abrindo espaço para que o senhor possa se posicionar com relação à última decisão da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, com relação à cassação da chapa do Partido Patriota na última eleição municipal, sob a alegação de uma suposta fraude no cumprimento da cota de gênero. Quais ponderações que o senhor tem a fazer, quais explicações o senhor tem a dar à população jauense com relação a esse caso, lembrando que o senhor conseguiu decisões favoráveis tanto em primeira como em segunda instância. Em primeiro lugar, Ângela, eu queria, depois nominá-los, agradecer muito os meus parceiros da chapa do Patriota, né? E agradecer aos eleitores que confiaram aí o voto para que a gente estivesse aqui à frente da Câmara durante esses 2 anos. Mas eu explico isso no final dessa entrevista, mas eu acredito que foi uma decisão assim, ou política ou pessoal, não decisão do tribunal, decisão de quem entrou na justiça contra o nosso partido. Eu acredito que ela seja mais política, mas a gente fica preocupado lá no final que ela pode ser pessoal também, devido ao nosso trabalho que nós sabiam que nós poderíamos executar aqui na Câmara, né? Mas isso eu explico no final. Para o pessoal de casa entender, o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento a uma ação que foi ingressada contra o Partido Patriota. E nessa ação da parte contrária ao partido, eles alegam uma suposta fraude no cumprimento da cota de gênero. O senhor, em primeira e em segunda instância, recebeu decisões favoráveis da Justiça, vereador. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos elementos que foram colocados nos autos do processo. A nossa chapa, existe o início de uma campanha, existem as pré-candidaturas, né? Quem pretende ser os candidatos, nós temos que procurar quem são os filiados, as pessoas que tiverem interesse de ser candidato precisam se filiar ao partido, e eu fui muito procurado de pessoas que queriam disputar a cadeira aqui na Câmara, inclusive por mulheres também. E a gente sempre tem a preferência, quando se trata de mulher assim, que tem assim uma popularidade, ou professora, né? Ou uma dirigente assim da parte de igrejas, ou uma manicure, cabeleireira, pessoas que são conhecidas no público, né? São lideranças naturais. Natural. Então, e essas pessoas também, acho que devido à cobrança que elas recebem das amigas e dos amigos, eles se propõem a disputar, né? Então nós tivemos aqui na nossa chapa uma composição de 25 candidatos, né? Serão 17 homens e 8 mulheres. E infelizmente desses nossos amigos aqui, 8 nós perdemos aí no longo aí dessa pandemia que nós tivemos, né? Que foi o Marcos Cancian, o Donizete e o Paulo Longuin. Infelizmente partiram para outra vida. E nós fizemos tudo como manda a lei. Fizemos tudo certinho, não houve fraude nenhuma. Todas as nossas candidatas, conforme a juíza aqui de Jaú ouviu as testemunhas, né? A nossa contabilidade foi ouvida também, os nossos advogados.
todas com prestações de contas certinho, o DRAP, né, que é o registro da candidatura partidária, tudo regularmente, enfim. Eu acredito que o partido opositor que correu atrás desse processo, que foi o PSC, como eles tinham um candidato com grande chance de ser colocado aqui na Câmara, mas eles perderam por uma margem muito pequena, não conseguiu os votos necessários, eles correram atrás de partidos que poderiam, inicialmente não era nem o nosso partido patriota, você vê que interessante? Inicialmente era o partido do PL, porque tinha um candidato com uma suposição que ele poderia não assumir. E no fim, o que foi o Fernandinho Toledo, que hoje está retornando, no fim, entrou um candidato do PSL, que foi o Marcos Brasil, não entrou o candidato deles, que era o Adenilson da Vistoria, e quando entrou o Marcos, eles desistiram do Fernandinho Toledo, porque ele já estava fora, e procuraram ver se tinha alguma irregularidade de alguém que estava aqui na cadeira. No caso, seria o patriota, representado pela minha pessoa. Bom, nós estamos gravando inclusive essa entrevista no dia 22 de novembro, né? A retotalização dos votos deve acontecer por parte do cartório eleitoral na tarde do dia 23 e há essa expectativa com relação ao Fernando Toledo, que foi um candidato que ele assuma uma das cadeiras, mas a gente só vai saber com certeza após essa retotalização. Voltando no assunto, vereador, sobre a questão da cota de gênero, é importante explicar que há uma legislação que obriga que os partidos tenham uma cota mínima de candidatas mulheres. Isso. Né? E o partido do senhor obedeceu essa cota. Nós obedecemos, tanto é que nós temos aqui, olha, são 17 candidatos, com mais 8 mulheres, 25. A cota de gênero são 30%, vou deixar muito bem claro isso, 30% a cota de gênero. Daria aí um total de 7,5 candidatos. Isso você tem que ir sempre para cima. Então nós tínhamos que colocar 8 mulheres. Nós colocamos aqui as 8 mulheres, que eu gostaria até de nominá-las agora para aproveitar, fazer um agradecimento a essas mulheres, né? Que foi a Vera do Postinho do Nenê, a Helena, a Márcia Ruiz, a Luciane de Camargo, a Karen, a Jéssica Gomes, a Elaine Lacerda e a Carla Conte. Então eu queria deixar um abraço para todas essas minhas amigas que trabalharam, nos ajudaram muito na campanha. Então nós cumprimos, conforme a regra, a lei pede, né? Que eu acho que, isso eu já falei algumas vezes, Ângelo, que precisaria ser feita uma reforma política. Não necessariamente a cota ser 30%. Se precisar ter mais mulheres no partido, que venham. Se não conseguir atingir os 30%, seja 2, 3 ou que não tenha mulher. Eu não sei por que essa decisão de 30%. Porque se continuar assim, a gente percebe que vai ficar mais difícil para a mulher continuar participando da vida pública, da vida política. Porque essa exigência eu sou totalmente contra. Então, que se faça o Partido da Mulher, que volte o Partido da Mulher e as mulheres concorram pelo partido dela. Mas o partido nosso, o Patriota, cumpriu tudo certinho com a lei. Quero deixar muito claro que existem pessoas que dizem que houve fraude. Não houve fraude nenhuma e ninguém dos nossos candidatos são considerados culpados. Na alegação da parte contrária, né, sobre essa suposta fraude, eles teriam dito o quê, presidente? Que uma das candidatas do partido não teria feito campanha. Eu gostaria que o senhor, inclusive, trouxesse aí alegações que foram colocadas no relatório do desembargador que fez a relatoria desse processo no TRE. Olha, no TRE em São Paulo, que foi pelo relator, pelo Galícia, ele faz uma boa justificativa, que eu gostaria depois até de relatar aqui, que o que eles nos atacaram não foi o suficiente para prova de fraude. Porque uma das nossas candidatas, a Elaine,
ela, na pré-campanha, ela já havia declarado apoio para um outro candidato que era do nosso partido, que era o Biju. E porque eles têm assim, um relacionamento de familiar. Eu não sei se eles são cunhados ou é compadre, tem um parentesco entre eles. Mas a Elaine, ela queria ser candidata, tanto é que ela começou fazendo a campanha, foi feito todas as prestações de conta dela, ela movimentou a conta, tem o CNPJ dela, tudo certinho, né? Ela fez os adesivos, fez os santinhos, tudo, começou a fazer a campanha. Mas, infelizmente, ela veio a pandemia, a Covid, e ela, por ser uma manicure, talvez por cuidado, ela não quis sair na rua fazendo campanha, né? E ela se afastou. Ela se afastou, parou de sair pedindo voto e num determinado momento no Facebook ela fez um pedido novamente de que ela viu que ela não teria mais condições. Essa é a verdade, entendeu? Mas eu acho que não é o suficiente para dizer que houve fraude, que foi uma candidata laranja. Ela, infelizmente, ela colocou nas redes sociais que ela estava se afastando devido a isso, que eu já mencionei anteriormente, e que ela não via chance dela ser eleita, que gostaria que colocasse o voto no outro candidato, que era do nosso próprio partido. Ela não pediu para outro partido, ela pediu para o nosso. Sim. Né? E que também o Biju não foi tão feliz, também não conseguiu se eleger, né? Mas também os nossos agradecimentos a ele, que pelos votos na composição ajudou muito a candidatura de um representante, a eleição de um representante do Patriota. E eles se apegaram muito nisso, mas nós temos aqui, se você me permite, por favor, o Ângelo, nos autos nos autos aqui do desembargador, o Paulo Sérgio Brant Carvalho Galizia, que ele foi o relator, ele esclarece muito bem aqui, né? Nessa audiência desse processo no TRE em São Paulo, que é a segunda instância. Que é a segunda instância. Aqui em Jaú, a juíza Betisa deu ganho de causa para nós também. Eles recorreram a São Paulo, né? Aí teve a sustentação oral tanto dos nossos advogados quanto dos nossos adversários. E a sustentação foi tão bem feita que o relator colocou aqui, se me permite então, por favor, Ângelo, olha, por favor. O indício mais grave acerca da fraude reside na manifestação de apoio da recorrida Elaine ao candidato a vereador pelo mesmo partido, Luiz Carlos de Azevedo, nome na urna de Biju, conforme publicações por ela postadas em sua rede social Facebook, né? Mas ele relata continuando: no entanto, Elaine promoveu o Biju ainda na base de pré-candidatura, o que evidencia sua proximidade em relação ao então pré-candidato, que seria seu compadre então, né? Dessa forma, o fato de continuar a compartilhar conteúdo da campanha de Biju durante o período eleitoral não pode ser considerado como cabal desinteresse em sua candidatura, podendo sinalizar apenas seu apoio ao candidato, né? Ou seja, ela demonstrou apoio, mas não se absteve de fazer uma campanha ou de sua candidatura. Exatamente. E aí, no entendimento do relator. E aí ele completa com mais alguns itens aqui. Eu vou ser breve. Olha, assim, a despeito da existência de indícios do suscitado ilícito eleitoral, é certo que não houve a devida comprovação da fraude, de sorte que a melhor solução para a hipótese em Testilha é a adoção do princípio em dúvida para o sufrágio, né? Resguardando-se a soberania popular, que é o... né? Ou seja, na dúvida, pró-sufrágio, pró a decisão do povo. A decisão pró-decisão do povo.
né? Há que se registrar que o ônus da prova da fraude e da parte autora, de sorte que não merece ser acolhido o argumento no sentido de que o contexto se prova sozinho. Quer dizer, o que tá no texto, né, do processo não é o suficiente para ser comprovante que houve uma fraude. Tanto é, que, se você me permite ainda mais uma vez, Ângelo, pois não. Ele termina aqui, olha, falando sobre a cota de gênero, que isso é muito importante para quem está nos acompanhando, e a finalização, né? A cota de gênero nas candidaturas proporcionais é importante mecanismo que visa promover a efetiva participação feminina nas eleições, de forma a dar cumprimento ao princípio constitucional de isonomia, do direito de todas as mulheres que elas têm. E ele termina: contudo, em razão da gravidade da sanção, em caso de eventual procedência da ação de impugnação do mandato eletivo, exige-se prova robusta para o reconhecimento da fraude, o que não se verifica no caso. Com essa relação, com esse descrito do relator, os outros desembargadores o acompanharam, os outros seis desembargadores o acompanharam e deu de vencimento para o Patriota por 7-0. Então às vezes a pessoa fala: nossa, João, mas por que você não fez uma defesa mais forte com relação quando eles foram para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília? É que no meio do percurso, o Ministério Público analisa e mandou arquivar o processo. Por isso da surpresa do senhor quando da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Muita indignação e muita tristeza. Surpresa tanto que o advogado que nos atacou, que cumpriu o seu papel, parabéns a ele também, né? Ele ficou surpreso com a decisão. Se é que não houve, né? Eu fico preocupado com isso também, mas eu não posso provar. Se não houve algum lobby por trás disso, que eu acredito que não. Mas por que, se a gente venceu aí com uma defesa tão bem feita, muito bem elaborada, vencemos aqui em Jaú, que conhece todos os fatos, vencemos em São Paulo, que houve a sustentação oral de ambas as partes, né? Por que Brasília nós perdemos? Causa estranheza. Fica essa incógnita. Fica, infelizmente. Mas eu queria tranquilizar os meus amigos que confiam na gente, Ângelo, que nós estamos recorrendo, né? Nós temos agora, já começou essa semana, já está transitando e termina dia 24 próximo, né? Amanhã nós vamos ter a recontagem dos votos aqui em Jaú, mas dia 24 termina lá em Brasília o prazo para nós ver se nós conseguimos o efeito suspensivo. Eu acho difícil, porque esse pedido vai ser acatado pelos mesmos que nos julgaram. Mas quem sabe uma luz os ilumine e fala: espera um pouquinho, isso aqui nós decidimos errado, vamos dar o direito a ele do efeito suspensivo. E de repente isso pode acontecer e nós retornarmos aqui à Câmara. E se isso não acontecer, nós vamos até o fim. Tem que primeiro exaurir as chances que nós temos, os direitos que nós temos pelo Tribunal Superior Eleitoral, e após isso nós vamos recolher ao Tribunal Superior Federal, ao Supremo Tribunal Federal, para que assim eles acolham e mandem o Tribunal Superior Eleitoral analisar novamente. Porque, Ângelo, se você me permite mais uma vez, nós temos aqui a súmula do Tribunal Superior Eleitoral, a súmula número 24. Eles não respeitaram o que diz a súmula.
O que diz a súmula? Você que é advogado, você pode olhar, mesmo você que não for advogado, ir no site do Tribunal Superior Eleitoral e colocar ali súmula 24, que diz que ela é de 2016. E até então, ela não foi descartada. Sim. Ela não teve aí uma... Como é que fala? Ela não teve uma resolução, alguma coisa que tirasse ela. Ela não perdeu validade. Ela não perdeu a validade, que ela diz assim, ó... Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto do fato probatório. Quer dizer, eles não podem pegar o processo, que é esse aqui de São Paulo, eles não podem pegar o processo e fazer uma reanálise de tudo que está escrito aqui. Das provas. Das provas, aqui está muito bem feito. Se houvesse aqui um erro judicial, um erro, né? Um erro provado na defesa, aí sim, mas aqui está mais do que perfeito. Então foi muito estranho, por isso que nós temos essa esperança de estar um dia retornando para casa. Para a gente encerrar esse assunto, presidente, enquanto o senhor aguarda esse desfecho na justiça com relação à cadeira do senhor na Câmara, como é que fica o futuro político do João Brandão? Olha, Ângelo, eu comecei um pouco tarde na política, apesar de eu ser muito cobrado, mas na época eu tinha minha empresa, eu tinha que me dedicar muito à minha empresa, né, durante 35 anos. Então, só aos 58 anos que eu fui procurado para entrar na vida pública. Eu agradeço isso ao ex-prefeito Dr. Oswaldo Franceschi, né, que nós fomos eleitos, e dele me ter dado a oportunidade por 2 momentos assumir aí a cadeira de prefeito, e agora agradecer também ao eleitor que me colocou como vereador. Então, acho que na vida política, pelo menos no município, eu fiz o que todo mundo pretende como político. Né? Eu fui vereador, fui presidente da Câmara, que eu agradeço muito aos meus amigos vereadores que confiaram o voto, né? Foi uma eleição tranquila aqui como presidente da Câmara. Fui vice-prefeito e fui um pouquinho prefeito também. Então, para mim, eu poderia falar assim, já está completo, não quero mais nada, vou para casa, não quero mais nada. Mas, enquanto nós tivermos aí força, saúde, ontem completei meus 70 anos, né? Graças a Deus, aí tenho que agradecer muito a Deus pela minha saúde, e se for do interesse do povo jauense que a gente continua, para continuar trabalhando para as instituições, para as entidades, trabalhando com o povo de um modo geral, pode contar comigo que eu vou continuar. Tá certo. Bom, presidente, agora a gente vai seguir fazendo um balanço, né, da atuação do senhor nesses 2 anos aqui na Câmara Municipal à frente da condução dos trabalhos no biênio 2021-2022. E eu quero começar falando de uma conquista histórica para a Câmara Municipal, que é a doação de uma área por parte da Prefeitura para que o Poder Legislativo possa construir uma nova sede, uma sede que possa atender melhor a população, a todos os munícipes. Isso foi uma articulação feita pelo senhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa importante conquista. Bom, Ângelo, você é prova viva disso, porque quando eu assumi aqui o primeiro dia, eu reuni com vocês aqui e falei, o que vocês acham de eu construir uma nova Câmara? E vocês ficaram todos felizes. Falaram assim, olha, João, essa é a promessa de todo presidente quando entra aqui, fala isso, né? Mas nós estamos precisando de uma casa nova. E primeiro porque o Tribunal de Contas, todos os anos faz esse apontamento que a Câmara precisa sair do prédio da Prefeitura e ter o seu local próprio. Sim. Então, com muito trabalho, nós tivemos inicialmente aí a promessa de um grande empresário da cidade que queria nos ceder uma área de 5.000 metros para a construção da Câmara, né? Mas nós levamos até o conhecimento do nosso prefeito, ele achou melhor não aceitar, né? E o nosso prefeito, então, eu fiz o pedido, falei do Tribunal de Contas a ele, e ele falou, então escolha o local, João. E nós temos aquele local lá em frente, perto do supermercado Ferracini, nos altos da rua Rui Barbosa.
Nós temos lá aproximadamente 9 mil metros quadrados, nós pedimos para o prefeito e nós conseguimos essa área lá que, com certeza, ela já foi doada para a Câmara, né? Já passou por lei nessa casa e nós já estamos com o projeto junto com a Secretaria de Obras, que já está fazendo o projeto, e eu espero e desejo boa sorte para o próximo presidente que começa a construção da nossa nova casa. O senhor deu esse primeiro passo e importante passo para que no futuro a Câmara tenha um prédio próprio para atender a população da melhor maneira possível. Inclusive umas instalações melhores para vocês, profissionais aí da TV Câmara também, porque onde vocês estão é um perigo. Aquilo ali, se riscar um palito de fósforo... Com certeza. Bom, presidente, vamos falar também sobre o envolvimento do senhor para tentar estreitar o laço com as mais diversas instituições representativas aqui da cidade, empresas, enfim, tudo em população. Um exemplo disso é que recentemente o senhor se reuniu com uma gerente da CPFL, junto com outros vereadores, e a partir dessa reunião foi aberto um novo canal de diálogo entre os vereadores e a CPFL, canal que vai possibilitar que os vereadores solicitem, façam pedidos, tirem dúvidas da própria população, né? Foi sim, Ângelo, foi com a diretora Elidiane, que nós quero aproveitar e mandar um abraço e agradecer muito a ela também de nos ter atendido, porque tanto os vereadores da base, como os que não são da base, todos eles têm os mesmos direitos, têm que fazer as indicações, os requerimentos, e a CPFL recebia muitos requerimentos, né, de reclamações, claro, o cidadão reclama para o vereador tem que reclamar para que se faça uma iluminação naquela rua, que olhe um poste, que olhe uma lâmpada, enfim, né? Todo esse trabalho. E eu fiz contato com ela para que ela nos atendesse mais rápido. Sim. Então ela fez questão de vir até aqui à Câmara, nós nos reunimos com todos os vereadores, ela criou um canal de comunicação com a CPFL e hoje você pode ver que não existe quase requerimentos da CPFL. Os vereadores fazem o pedido direto para a diretora encaminha o pessoal do campo da CPFL e não vou dizer prontamente atendido, mas já entra no cronograma de atendimento. E fica fácil para o vereador dar uma resposta para o cidadão que procurou, né? Presidente, falando também sobre uma outra conquista, recentemente a Câmara Municipal de Jaú assinou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas do Estado para compartilhamento de material jornalístico e audiovisual. É uma ferramenta importante, né, para disseminar conhecimento para a população jauense quanto ao trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Exatamente, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos lá em São Paulo, no Tribunal de Contas, Dimas Ramalho, né, o nosso presidente lá, explicando a importância, né, dessa ferramenta, e agora está à disposição aí do cidadão que acompanha a TV Câmara, né, a gente pede, inclusive, até algumas aulas de legislativo, de legislação, né? Se tiver interesse de acompanhar, eu acho que é muito importante isso para ter essa interação, né, do cidadão junto com o trabalho da Câmara e junto também com o Executivo. Bom, presidente, vamos falar também sobre as emendas impositivas, né, que passam a valer a partir deste ano para o orçamento de 2023. Nesse finzinho da atuação do senhor aqui na casa, pelo menos nesse ano de 2022, o senhor conseguiu emplacar algumas emendas importantes que atendem aí a demanda da sociedade civil e das entidades aqui de Jaú. O senhor conseguiu colocar R$60 mil para verbas de custeio para a MAI, R$80 mil para verbas de custeio para a PAI, um pouco mais de R$113 mil para a Santa Casa realizar procedimentos de cateterismo, angioplastia e também realizar cirurgias vasculares, R$100 mil para a Secretaria de Saúde para aquisição
de um veículo para atendimento de programas domiciliares e mais R$73 mil, pouco mais de R$73 mil para verbas de custeio para a Associação Teresa Pelatti. Gostaria que o senhor falasse da importância dessas emendas e da inclusão delas no orçamento de 2023. Olha, no ano de 2021 nós tivemos essas emendas assim de uma forma assim um pouco amistosa, que o prefeito não era obrigado a cumprir. Não era por força de lei, Isso. Né, vereador? Agora se tornou lei. Tenho que agradecer a todos os vereadores que são interesse deles também, né? Não só para fazer política, mas para atender mesmo a necessidade do povo. E então eu agradecer muito ao prefeito Ivan Cassaro e pedir para que ele cumpra essas emendas impositivas, porque de repente ele pode cumprir 50% e outra parte ele pode fazer algum remanejamento. Então gostaria, né, já faço esse pedido para que tudo seja... E você pode analisar que a maioria é para a saúde. Sim. Né? Foi muita verba destinada para a saúde, mais de 50% foi para a saúde. E também nós temos essas entidades, algumas instituições que muito necessita, porque fica dependendo de São Paulo, fica dependendo de deputados. Aí não vem essas emendas parlamentares, nós temos que fazer através da... E eu queria aproveitar também e dizer que recentemente tem uma notícia boa hoje também, que através do nosso partido Patriota, uma emenda parlamentar de R$150 mil, nós acabamos de receber a notícia que a licitação de uma van adaptada para transporte de deficiente físico. Então daqui uns dias aí eu fiquei muito feliz, então dá essa boa notícia, porque a saúde não tem essa van adaptada e é uma van, um carro grande que não é para levar uma pessoa não, dá para levar 2, 3, talvez até 4 cadeirantes, dá para estar transportando nessa van. E é recurso que vem por meio de emenda parlamentar. Presidente, o senhor também nesses 2 anos sempre se colocou ao lado dos servidores públicos aqui da cidade, sempre demonstrou apoio às causas apresentadas por eles. A gente pode citar como exemplo, neste ano de 2022, a luta do senhor para melhorar o índice de reajuste salarial para esses funcionários públicos. O senhor se reuniu com o prefeito, se reuniu com a categoria e deu certo, né, vereador? O índice, que a princípio poderia ser aí de 8%, acabou chegando a 10,8%. Exatamente, Ângelo, não sei se você se recorda, eu ocupei 2 secretarias aqui na nossa cidade. Por um ano eu fui secretário de esporte e por outro ano eu dirigi o CEPROM, durante mais um ano também, que é o lugar que mais tem talvez servidores públicos, né, naquela oportunidade. E a gente vê a importância de você se dar bem com o servidor público. Você necessita do servidor público. O servidor público, ele sabe dos problemas da prefeitura e os problemas da cidade. Então, de fato, eu sempre dei essa atenção para eles. Nós sempre chamamos o Edenilson aqui do sindicato, né? Nós lutamos muito para esses 2 pontos a mais ser dado na oportunidade era 8, parece que 8 pontos qualquer coisa, nós conseguimos 2% a mais. Nós atendemos o pessoal da Endemias também, né? Os nossos engenheiros também, os arquitetos aqui da prefeitura. E um outro ponto também foram os servidores do NGA. O NGA que faz um trabalho de primeira. Se você for analisar lá o atendimento que o NGA dá, com pouquinha coisa a mais que o município colocasse no NGA, não precisaria nem do AME aqui em Jaú. Porque eles têm tudo, o atendimento deles é de primeira. E eles têm uma deficiência muito grande lá, que é com o ticket de alimentação, que não acompanha do servidor público, porque eles eram estaduais. E eu agora é uma pena, já queria falar para eles aí que eu estou saindo, mas eu vou continuar a luta para vocês, de vocês entrarem nessa igualdade com os demais servidores. E foi um prazer de lutar por eles e se continuar aqui, a luta vai ser nos próximos 2 anos também. Além dos seguranças patrimoniais. Patrimoniais também. Diversas reuniões. Fiz questão de participar das reuniões com eles também. Que aliás precisam ser melhor
qualificados, né? Precisa de estar com os uniformes melhores, dar mais equipamento de trabalho para eles. E eles serem mais remunerados também, porque eles tem lugares aí que eles correm risco de vida, né? Presidente, neste ano de 2022, nós tivemos, no começo do ano, a maior enchente dos últimos 70 anos e talvez a maior da história aqui da cidade. E o senhor capitaneou, ao lado de outros órgãos do Poder Executivo, a realização de um fórum, o primeiro Fórum Jauense das Águas, que tratou sobre problemas crônicos do Rio Jaú, da bacia hidrográfica do Rio Jaú. Nós tivemos aqui a participação de especialistas no assunto, de representantes do DAE, de representantes das prefeituras que compõem a bacia hidrográfica, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho para que esse fórum fosse de fato realizado, e ele foi feito aqui na Câmara Municipal, né? Foram dias muito importantes para a nossa sociedade. Eu não vou dizer assim que foi até prazeroso para nós, né? Mas eu acho que foi importante ter feito esse fórum e de pessoas especialistas que compareceram para encontrar soluções para o Rio Jaú. Nós sabemos que existe bastante, o povo em geral faz algumas pontuações, mas ele acha que só ele que tem razão. E algumas pontuações não são bem colocadas. Eu não sou especialista, eu não sei tudo que tem que ser feito no leito do rio. Mas muitas pessoas, inclusive vereadores, falam muito da draga. A draga é importante. Ela tira, ela vai melhorar, ela vai aprofundar um pouco o leito do rio. Mas nós sabemos que onde corre a água tem pedra embaixo. E como é que você vai estourar o leito do rio para aprofundar? E mais uma coisa, terminar de fazer um serviço, o assoreamento começa a voltar. Então você teria que ser feito assim, todo ano precisa dragar o rio, né? Mas esse é um ponto. Nós temos coisas muito mais importantes e mais perigosas aqui na nossa cidade que precisaria ser analisado. As nossas pontes, quando foram construídas, que são muitas pontes antigas, elas estão muito próximo do leito. Elas precisariam ser elevadas. Nós temos lá no final do bairro São José, aquela curva muito extensa que tem, que acumula e a água volta. Ali precisaria ser feito, como diz, fala assim, precisa desviar o rio. O rio não se desvia. O rio você tem que deixar ele lá onde ele está, onde ele nasceu, onde ele sempre correu. Lá você tem que fazer um extravasor. Você faz um extravasor, a hora que a água começa a encher, ela corre nesse extravasor e vai embora rio abaixo. Para cima que é o perigo também, né? Porque a cidade nossa está crescendo muito próximo da nascente do Rio Jaú, né? E ali precisaria ser feito alguns piscinões, iguais àqueles que foram feitos no córrego do Figueira. Você vê, o córrego do Figueira é um rio pequeno, né? Chama córrego até, ele é curto, mas quando vem o período da chuva ele enche, você vê, já transbordou muitas vezes. Após ter feito esses piscinões, resolveu o problema. E isso é uma das questões também que precisa ser analisada. Olha, o Rio Jaú, eu espero que um dia tenha solução para ele. Mas o que menos tem culpa é o Rio Jaú. Fomos nós que invadimos as beiras do Rio Jaú. E a gente sabe que são problemas difíceis de serem resolvidos, não são problemas fáceis, né, vereador? Mas o fórum marcou, né, pela primeira vez, a reunião de especialistas para tratar soluções que podem ser definitivas e que, de fato, podem resolver ou amenizar essa questão das cheias. Presidente, fala um pouquinho sobre a volta das sessões solenes, né? Nos últimos 2 anos, em 2020 e 2021, nós não tivemos sessões solenes por conta da pandemia, e em 2022 elas foram retomadas e o senhor teve aí a felicidade de presidir boa parte delas. Sim, nós sabemos que elas foram suspensas durante 2 anos por causa da pandemia, né? E eu tive essa sorte, posso dizer sorte ou felicidade, de ter presidido quase todas as sessões solenes, né? E algumas deixaram boas recordações, boas lembranças, né? A última, por sinal, que eu tive aqui, aí está homenageando o nosso
amigo e lutador esportista aqui da nossa cidade, que tão bem nos representou nos Estados Unidos, o Bruno Capelosa. E também homenageamos a Juliana Fraschetti, né? Sim. Que ela é uma malabarista na pilotagem de aviões, né? E ela também foi premiada nos Estados Unidos, se não me falha a memória, e nós fizemos essa homenagem. E outras coisas boas que teve aqui na Câmara, Academia de Letras, né? Que nós teve muitos eventos aqui, está aqui o Carlinho, que faz parte da Academia de Letras. Enfim, foi muito gostoso esses 2 anos que nós tivemos aqui à frente, e principalmente nesse último ano aqui, de ter participado dessas sessões solenes. São os momentos mais tranquilos da vida legislativa, né, presidente? Mas tivemos também momentos mais polêmicos, mais tensos durante as sessões ordinárias aqui na casa. Em busca da solução de problemas antigos, né, alguns projetos considerados polêmicos tiveram que ser votados aqui na casa, vieram à tona e os vereadores precisaram, em determinado momento, se posicionar. E o senhor, por exemplo, na gestão do senhor foi aprovado o projeto que extinguiu o IPMJ. Gostaria que o senhor falasse desses momentos mais difíceis, diríamos assim, mas que eram decisões que precisavam ser tomadas, né? Precisavam ser colocadas em pauta em algum momento. Olha, Ângelo, eu podia até dizer assim para você, eu prefiro não tocar nesse assunto, porque ele se tornou um pouco polêmico por alguma parte, para quem tem interesse no negócio. Porque se você for fazer uma pergunta para o público em geral, ele fala, por que você e eu não? Ah, porque eu paguei a vida inteira, mas você também pagou a vida inteira o seu carnezinho de INSS, você pagou a sua Unimed. Quando você deixou de pagar, você não tem mais o direito da saúde. O IPMJ continuou recebendo as contribuições, as aposentadorias, continua recebendo o ticket de alimentação. Só foi cortado o plano de saúde deles. Por quê? Porque ele não tinha sustentação, o recolhimento mínimo para que se gastava. Gastava aí 250, 300 mil reais por mês, para pouco mais de 100 e poucos aposentados. E a forma como o Instituto vinha funcionando também já era alvo de apontamentos, diversos apontamentos do Ministério Público. Apontamentos de 8 anos do Ministério Público. E o governo anterior fechou os olhos para isso. É um apontamento muito sério que deveria o Ministério Público, agora o próprio Tribunal de Contas, cobrar do governo anterior. Porque ele se tornou polêmico com a extinção, porque teve vereadores, por isso que eu sempre digo que o vereador, ele está aqui para legislar, para fazer a lei, para atender o público, mas o mais difícil dele é na hora do voto, porque ele precisa ter coragem. Tem vereador que faz voto pensando na próxima eleição. Ele faz um voto público, com interesse para ele para a próxima eleição. E ele não faz um voto para que a lei realmente seja cumprida. Outro período turbulento foi quando da votação do projeto de autoria do Poder Executivo, que fez uma reposição inflacionária, uma reposição salarial nos vencimentos dos secretários municipais. Esse projeto foi pautado, né? Ele veio a pedido da Prefeitura, né? O projeto é de autoria do Poder Executivo e foi aprovado aqui na Câmara Municipal. E o senhor sempre defendeu essa questão, já que os secretários não tinham uma reposição salarial há muitos e muitos anos, né, vereador? Bom, a mesma coisa. Na verdade, nós fizemos como você disse bem, uma reposição salarial. Não foi aumento, como tem vereador que sobe aqui na tribuna e fala, para dar 54% para o secretário, vocês são bons. Mas não é isso. Fazia 8 anos atrás, desde o governo do Oswaldo Franceschi,
que o secretário não tem não é regulado conforme o funcionário público também. Não tem uma reposição da inflação A reposição, ano, né? Na minha opinião, do secretário, devia acompanhar igual do servidor público. O servidor público teve 10% esse ano, o secretário também tem os 10%. O ano que vem vai ter 9%, 10%, mesma coisa. E isso aí ficou muito defasado. Então, o que estava acontecendo? O secretário estava dando demandada. Falou, não, por isso aí eu não trabalho. Por isso aí eu vou trabalhar no meu escritório, eu vou ser professor, por isso eu não trabalho. Então, foi outro caso. O vereador que não quer ser criticado pela imprensa ou pela opinião pública, vota contra, né? Mas nós cumprimos o papel como precisa para uma boa administração. Então votamos mesmo, se tivesse que colocar novamente, eu colocaria, foi a mesa da Câmara que colocou sobre a minha responsabilidade, e se tivesse que colocar novamente, você tem que fazer a correção do salário do secretário também. Até porque o senhor sempre defendeu também os servidores públicos nesse aspecto, né? Sempre. O que é justo é justo. É justo. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, né? O senhor também esteve à frente aqui da casa no ano de 2021, que foi o ano mais crítico da pandemia. Nós tivemos o pico, né, da pandemia, muitos casos, um momento bastante triste para a nossa história. E eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como foi estar à frente do Poder Legislativo, um momento talvez mais difícil que a gente viveu aí nos últimos 100 anos. Olha, Ângelo, para dizer a verdade, estar à frente aqui como presidente da Câmara, para mim foi tranquilo, não com relação à pandemia. Por quê? Porque nós não tínhamos público, nós não tínhamos vereador presente, era feito tudo por distância, cada um na sua casa. Quanto a isso, o duro foi a perda de vidas, o duro foi a perda de amigos. Eu já citei aqui o nome de 3 amigos meus do partido que foram embora. Eu perdi o meu amigo Lolo, que era o carro-chefe do nosso partido. Era ele que controlava o nosso partido. Então são esses amigos, como você perdeu também, todos nós perdemos, você que está nos acompanhando perdeu. Foi muito triste, foi muito dolorido. Então eu não tenho assim como fazer um parâmetro sobre a pandemia. Graças a Deus ela está sendo controlada, graças a Deus o nosso prefeito trabalhou muito, quero parabenizá-lo, através da Santa Casa também, né? Foi colocados novos leitos, respiradores para a nossa cidade, e eu acredito que o prefeito ajudou a salvar vidas, né? Teve problema com a vacina, mas não foi problema local, né? Depois que estava tudo normalizado, as nossas vacinas ainda continuam sendo atendido o povo. Então, foi um momento que eu poderia ser considerado assim, de muita tristeza. Sim. Felizmente, graças a Deus, estamos aqui com saúde e esperamos que ela não volte. Ontem até na sessão eu coloquei uma máscara para mostrar para quem estivesse nos assistindo, para continuar tomando os devidos cuidados. Precisamos sempre estar vigilantes, né? Presidente, em 2021 nós tivemos também a aprovação de um projeto importante para a doação de uma área para o Senai, para a construção da nova escola do Senai. O senhor ajudou a intermediar tudo isso, né? Ângelo, nós estamos vendo que a nossa entrevista está ficando um pouco longa, mas eu não poderia deixar de falar do Senai, porque o Senai, quando nós estivemos no governo do Oswaldo Franceschi, quase saiu. E foi só eu assumir a Câmara, o mesmo pessoal do Senai, né, o Jonas e o Laerte, me procuraram, né, eles vieram até a Câmara, falaram: João, o cavalo arreado vai passar na sua frente de novo. Vamos trazer o Senai para Jaú. E aí, através do Chico Quevedo também, do Paulo Tebaldo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e com o apoio do nosso prefeito Ivan Cassaro, nós conseguimos finalmente a área do Senai, que é lá próximo do CAIC, que eu acredito que no próximo ano começa a construção. Perfeito. O senhor também apoiou bastante a aprovação do projeto
do Poder Executivo para dar força para a realização da Copinha aqui em Jaú, né? Esse projeto foi aprovado no fim de 2021, tivemos Copinha aqui em Jaú em 2022 e teremos em 2023 também, né, vereador? O senhor que é um apaixonado pelo esporte. Não poderia deixar de falar do 15, né? Gente que esteve lá na frente do 15, tivemos muita sorte em 95 com acesso à Série A1, né, junto com José Poi. Depois em 2005 a bola bateu na trave, quase subimos aquele fatídico jogo com Rio Claro. 2006 fomos felizes, lá em Araraquara subimos para a Série A2. O Carlinho transmitiu aquele jogo, né? Estava lá presente em Araraquara. E 2005 também campeão lá em Santos também. O Carlinho estava lá transmitindo também. Mandar um abraço para o meu amigo Tiaguinho Meto, para o Walter, né? O grande Walter, goleiro Walter, né? Que defendeu tudo, até pênalti ele pegou aquele dia lá. E agora eu fiz questão de atender os meus amigos do 15, ajudando o prefeito a destinar uma verba o ano passado, que foi um sucesso. Jaú apareceu na televisão para o Brasil todo, e agora novamente a Copinha de 2023 estando sendo realizado aqui na nossa cidade. Então fiquei muito feliz, e agora com a equipe grande, né? O ano passado veio o Grêmio, esse ano parece que vem o Flamengo, né? Então isso vai ser muito importante novamente para a nossa cidade. Parabéns ao nosso glorioso Galo da Comarca. Bom, presidente, hoje a entrevista foi um pouco mais longa, mais justa, porque é uma retrospectiva desse biênio 2021-2022. Caminhando agora para o encerramento, eu quero agradecer toda a confiança do senhor depositada em nosso trabalho, no trabalho da TV Câmara, da Câmara Municipal, de todos os servidores. Acho que o sentimento é o mesmo, de muita gratidão e respeito pelo trabalho do senhor. Muito obrigado, e eu quero abrir espaço agora para as considerações finais. Bom, Ângelo, eu sempre agradeci a vocês, o talento de vocês, sempre enobreci aqui todos os funcionários da Câmara. Não preciso ficar mais estendendo esses elogios, né? Mas quero ser sincero de coração mesmo com vocês, né? E não deixar de agradecer ao eleitor que confiou o voto na gente. Eu não vou pedir desculpa para você do que aconteceu, né? Porque nós não tivemos culpa nenhuma. E nós vamos continuar lutando. Então agradecer muito, agradecer ao cidadão jauense que nos acompanharam sempre pela TV Câmara, que nos dão apoio. Não tem nem jeito de nominá-los, de tantos que eu encontro na rua. Falou: ô João, assisti ontem a TV Câmara, bacana, hein? Tá levando direitinho lá. Então, mandar um abraço para todos, desejar aí um final de ano feliz, com bastante paz, bastante saúde, com Jesus no coração de vocês, Nossa Senhora que está aqui atrás de nós, sempre nos protegendo, né? E que vocês tenham um Natal feliz e um próximo ano aí com muita felicidade, com muita paz. É isso que eu desejo do meu coração. Muito obrigado a todos. É isso, nós recebemos hoje aqui então o presidente João Brandão em mais uma edição do programa A Palavra do Presidente. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, e até a próxima.